Você já se perguntou o que existe além do véu da vida? O que acontece quando morremos? Hoje, graças aos ensinamentos de Padre Pio, podemos fazer uma profunda exploração nos mistérios da morte. Ao embarcar nessa fascinante jornada, adentramos um mundo onde as linhas entre o conhecido e o desconhecido são iluminadas, revelando os segredos da existência de maneiras surpreendentes. Oração inicial. Ó glorioso Padre Pio, Santo de milagres e sabedoria divina, ilumina-nos com tua graça e intercessão enquanto desvendamos os mistérios da vida e da morte. Que o Espírito Santo nos guie e proteja em cada passo, e que possamos aprender a aceitar o divino propósito de nossas vidas. Amém. Agora, antes de continuar, comente de qual cidade você está nos assistindo, para que possamos estar em oração juntos. Vamos começar com a incrível história de Marco, um jovem de apenas 25 anos que foi lançado no coração de uma odisseia espiritual. Marco era um homem comum, como tantos outros, cheio de sonhos, medos, alegrias e tristezas. Criado em uma família católica, sua fé era algo sazonal, limitada às visitas obrigatórias à igreja no Natal e na Semana Santa. Ele rezava apenas quando necessário e raramente refletia sobre a inevitabilidade da morte. Porém, o destino tinha uma reviravolta extraordinária reservada para ele. Certa vez, enquanto pilotava sua motocicleta por uma rua movimentada, a vida de Marco tomou um rumo inesperado. Um carro que vinha na direção oposta desviou bruscamente, atingindo-o e jogando-o ao chão. Marco perdeu a consciência enquanto os paramédicos chegavam ao local, em um esforço frenético para salvar sua frágil vida. Oração de intercessão. Senhor Jesus Cristo, que guiaste o jovem Marco em seu caminho de dor e renascimento, acolhe-nos em teus braços de misericórdia. Que possamos, como ele, encontrar a serenidade em meio às tempestades da vida. Conceda-nos a força e a fé para enfrentar nossas próprias provações. Amém. Durante sua experiência de quase morte, Marco encontrou-se em um estado alterado de consciência. A dor física que o consumia momentos antes dissolveu-se em uma estranha serenidade. Era como se estivesse suspenso em um sonho, plenamente consciente do que o cercava. Dessa perspectiva, Marco observava uma cena surreal: os esforços desesperados dos médicos para ressuscitar seu corpo sem vida, sua mãe, com o coração partido, chorando ao seu lado, e um padre administrando solenemente os últimos sacramentos. Escute este aviso de Padre Pio: o mundo está enfrentando grandes problemas, as pessoas estão morrendo, e você não pode viver sem a proteção divina. Você deve orar todos os dias, pois sua vida estará em grande risco sem isso. Carregado durante sua vida como se estivesse sendo dissolvido por uma paz indescritível. As cores à sua volta pareciam ganhar vida própria, dançando suavemente como uma orquestra harmoniosa, criando um cenário de beleza celestial. Neste momento, Marco compreendeu que a luz não era apenas um fenômeno luminoso, mas a própria essência do amor divino. Senhor Jesus, Marco sussurrou em seu coração, eu te entrego minha alma, minha vida e meu futuro. Que a tua vontade se cumpra. Essa oração emergiu de seu ser com uma profundidade que ele nunca havia experimentado antes. Ao cruzar o limiar da luz, Marco foi recebido por figuras angelicais, suas presenças irradiando uma sensação de acolhimento e compreensão. Esses seres, com asas majestosas e semblantes serenos, não falavam com palavras, mas suas intenções e mensagens eram claras como o cristal em seu espírito. Aqui um dos anjos parecia transmitir: não há dor, não há medo, não há separação. Você está seguro no amor de Deus. Marco sentiu uma onda de gratidão inundar seu ser, e ele rezou silenciosamente: Pai, obrigado por me conduzir até este lugar de paz. Que eu seja digno de permanecer em tua presença. Porém, antes que pudesse avançar mais profundamente neste reino celestial, Jesus apareceu diante dele, novamente, mas desta vez com uma missão. Marco, Jesus disse com uma voz suave, mas cheia de autoridade, a sua jornada aqui não terminou. Ainda há muito a ser feito no mundo. Marco ficou confuso por um momento, seu coração dividido entre o desejo de permanecer nesse paraíso e a responsabilidade que ele sabia que ainda o chamava na terra. Jesus, percebendo essa luta interna, tocou gentilmente o ombro de Marco e disse: eu estarei com você em cada passo de sua jornada. Volte e leve a minha luz ao mundo.
Num piscar de olhos, Marco sentiu-se sendo puxado de volta ao seu corpo terreno. O conforto do paraíso foi substituído pela realidade física de dor e esforço, mas algo havia mudado. Ele não era mais o mesmo homem que havia deixado seu corpo alguns minutos antes. Senhor, ele orou enquanto seus olhos se abriram lentamente na sala de hospital, me dá força para cumprir a missão que me confiaste. Que a tua luz brilhe através de mim. A partir daquele momento, Marco sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Quando recuperou a consciência, ele foi tomado por uma nova compreensão do propósito da vida. Ele viu seu retorno à Terra como um chamado divino para espalhar uma mensagem de amor, esperança e arrependimento. Sua experiência o transformará completamente, e ele estava decidido a compartilhar esse conhecimento com todos ao seu redor. Pai Celestial, ele começou a rezar diariamente, guia-me em meu caminho, para que eu possa ser um reflexo da tua luz e amor para o mundo. As orações tornaram-se parte essencial de sua rotina, e sua fé floresceu de uma maneira que nunca havia experimentado antes. Ao voltar para sua vida cotidiana, Marco percebeu que o mundo parecia diferente. As pessoas ao seu redor continuavam suas vidas normalmente, mas ele via além da superfície. Sabia que, por trás das rotinas mundanas, havia uma realidade espiritual muito mais profunda. Ele começou a se aproximar daqueles que sofriam, oferecendo palavras de consolo e orações de cura. Deus, ele orava em silêncio ao ver alguém em dor, usa-me como teu instrumento para trazer alívio a este coração aflito. E, de fato, milagres começaram a acontecer. Pessoas que ele conhecia sentiam uma paz inexplicável ao estarem em sua presença. Os dias passavam, e a vida de Marco tornava-se cada vez mais dedicada a seu novo propósito. Ele começou a visitar hospitais, orfanatos e lares para idosos, levando conforto e esperança a quem mais precisava. Cada visita era precedida de uma oração fervorosa: Senhor, guia minhas palavras e minhas ações. Que eu seja uma luz na escuridão. Sua compaixão e fé eram tão profundas que até aqueles que haviam se afastado da religião encontravam conforto em suas palavras. Porém, Marco sabia que a jornada espiritual era contínua. Ele precisava alimentar sua alma para continuar sendo uma fonte de luz para os outros. Todas as noites, ele se ajoelhava e orava: Pai, renova minhas forças para que eu possa continuar servindo ao teu propósito. Que a tua vontade seja feita em minha vida, assim na terra como no céu. Suas orações não eram apenas palavras, mas uma conexão viva e pulsante com o divino. A história de Marco é um lembrete poderoso de que, mesmo diante da morte, há uma luz que nos guia de volta ao amor de Deus. Senhor Jesus, ele orava frequentemente: obrigado por me dar uma segunda chance de viver com propósito. Que eu nunca me desvie do teu caminho. E assim, Marco seguiu sua jornada, com o coração cheio de gratidão e o espírito fortalecido, sabendo que, independentemente de onde sua vida o levasse, ele nunca estaria sozinho, pois o amor de Deus o acompanhava em cada passo. Ao acordar na manhã seguinte, Marco sentiu algo diferente. Ele não sabia explicar, mas havia uma leveza em seu corpo e espírito que não sentia há anos. Talvez fosse o resultado do momento de gratidão que teve ao quase perder tudo. Ele se levantou, olhou pela janela e viu o sol nascendo lentamente no horizonte, tingindo o céu com tons de rosa e dourado. Pela primeira vez em muito tempo, ele se deu conta da beleza que o cercava. Tudo parecia novo, como se seus olhos tivessem sido abertos para um mundo que antes não enxergava. Cada passo que ele dava naquela manhã era cheio de propósito. Ele começou o dia de maneira simples, tomando uma xícara de café, mas, em vez de se perder em pensamentos sobre suas responsabilidades e desafios, ele se concentrou no presente. Eu estou vivo, pensou, e isso é um presente. Marco percebeu que, por muitos anos, ele tinha vivido no automático, correndo atrás de metas e ambições, mas sempre sentindo um vazio interno. Agora, algo estava diferente, algo havia mudado dentro dele. Decidido a entender mais sobre o que havia acontecido, Marco procurou pessoas que tivessem passado por experiências semelhantes. Em suas pesquisas, descobriu inúmeros relatos de pessoas que, ao enfrentarem a morte, passaram por transformações profundas em suas vidas. Muitas falavam sobre um chamado para viver de maneira mais autêntica, mais conectada ao espiritual e ao propósito maior da vida. Marco se identificou imediatamente.
Ele sabia que havia uma lição ali, um convite para reavaliar o modo como estava conduzindo sua existência. Nos dias que se seguiram, Marco começou a fazer pequenas mudanças em sua rotina. Ele passou a dedicar alguns minutos do seu dia à oração e à meditação, algo que antes ele considerava supérfluo em meio às suas obrigações diárias. Ele encontrou consolo nessas práticas, uma sensação de paz que o ajudava a enfrentar os desafios com mais clareza e calma. Lentamente, ele começou a notar que sua saúde física também melhorava. O cansaço constante e as dores que o atormentavam pareciam diminuir. Ele sentiu-se revitalizado, não só no corpo, mas também na alma. Além disso, Marco começou a reparar mais nas pessoas ao seu redor. Ele, que antes estava sempre apressado, começou a prestar atenção nas histórias de vida de cada um. Notou que muitos, assim como ele, estavam presos em rotinas sufocantes, esquecendo-se de viver o presente. Ele sentiu um desejo crescente de compartilhar sua experiência, de inspirar outros a também buscarem essa conexão mais profunda com o divino. Marco não queria apenas mudar sua própria vida, ele queria ser um catalisador de mudança para os outros. Certo dia, ele encontrou um amigo que não via há anos. Durante a conversa, Marco decidiu compartilhar sua experiência de quase morte. O amigo, inicialmente cético, ouviu com atenção enquanto Marco descrevia a transformação que havia experimentado. Quando terminou de falar, o amigo ficou em silêncio por alguns segundos, processando o que havia ouvido, e então disse: "Eu acho que você encontrou algo que todos nós estamos procurando, Marco. Algo que vai além das conquistas e dos bens materiais. Algo que dá sentido à vida." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Marco. Ele sentiu uma confirmação do que já vinha sentindo: havia algo maior acontecendo. Era como se ele tivesse sido chamado a uma nova missão, a de viver com propósito, de ajudar os outros a se conectarem com suas próprias verdades espirituais. Não era sobre pregar ou convencer, mas sim sobre ser um exemplo vivo de como uma vida de fé, gratidão e conexão espiritual pode transformar tudo. Nos meses que se seguiram, Marco continuou a cultivar essa nova perspectiva de vida. Ele se tornou uma pessoa mais paciente, mais compreensiva e, acima de tudo, mais grata. Sua família e amigos notaram a mudança. Ele já não reagia de forma explosiva aos pequenos problemas diários, em vez disso, ele parecia ver cada desafio como uma oportunidade de crescimento. Eventualmente, Marco percebeu que sua experiência de quase morte foi mais do que um susto. Foi uma bênção disfarçada, uma chance de recomeço. Ele compreendeu que nem todos têm a oportunidade de ter uma segunda chance na vida, e por isso ele era extremamente grato. A partir daquele dia, ele fez um compromisso consigo mesmo: viver cada momento com propósito, não desperdiçar a dádiva da vida, e sempre buscar a conexão com algo maior. Com o passar do tempo, Marco se sentiu mais pleno do que nunca. Ele não precisava mais buscar fora de si a felicidade, pois havia encontrado dentro de si a fonte da paz que tanto procurava. E ele sabia que essa transformação não era apenas para ele, mas para todos que, como ele, buscavam um sentido maior em suas vidas. Ao final de sua jornada de transformação, Marco sentiu que havia alcançado um nível de paz e entendimento que jamais imaginou ser possível. Ele sabia que tudo aquilo não era apenas obra do acaso, mas sim a resposta a um chamado divino. Em suas orações diárias, ele começou a expressar profunda gratidão por sua nova vida, por ter sido salvo no momento de maior escuridão, e por ter recebido a oportunidade de recomeçar. Certa noite, ao olhar para o céu estrelado, Marco sentiu uma onda de gratidão que invadiu todo o seu ser. Ele se ajoelhou e começou a orar com o coração aberto, deixando as palavras fluírem naturalmente. Senhor, eu te agradeço por ter me dado a chance de viver novamente. Eu te agradeço pela luz que me mostrastes quando tudo parecia perdido. Obrigado por me guiar, por me sustentar nos momentos mais difíceis e por me mostrar que há um propósito maior em cada um de nós. Sei que a vida é um presente, e não quero desperdiçar nem um segundo dela. Que eu possa ser instrumento da tua paz, que eu leve amor e compreensão para todos ao meu redor. Que eu seja um reflexo da tua bondade e misericórdia. Amém. Após essa oração, Marco sentiu uma paz indescritível. Mas ele sabia que a jornada espiritual não terminava ali. Ele queria ir além da gratidão,
Queria pedir ao Senhor que continuasse a guiá-lo no caminho certo, que o fortalecesse nos momentos de fraqueza, e que o mantivesse sempre próximo à luz divina. Assim, com o coração aberto, ele continuou sua oração. Pai Celestial, sei que o caminho nem sempre será fácil, mas confio em Ti para me dar força e sabedoria. Que eu possa, a cada dia, ser uma versão melhor de mim mesmo, guiado pelo Teu amor. Protege a minha família e meus amigos, assim como protegeste a minha vida. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre presente em minha vida, iluminando minhas decisões e fortalecendo meu espírito. Amém. Com essas palavras, Marco selou sua transformação espiritual, sabendo que, apesar dos desafios que viriam, ele jamais estaria sozinho. Ele havia aprendido que, mesmo nas situações mais difíceis, há sempre uma luz divina pronta para nos guiar e nos sustentar. Ele entendeu que a fé verdadeira é aquela que nos impulsiona a viver com propósito, com gratidão e com amor. Finalmente, Marco encerrou sua noite com uma última oração, pedindo ao seu anjo da guarda que continuasse ao seu lado, protegendo-o e guiando-o sempre. Anjo da guarda, fiel companheiro, agradeço por sempre estar ao meu lado, me protegendo e me guiando, mesmo quando eu não percebia. Que Tu continues me guiando pelos caminhos da verdade e da paz. Fortalece-me nas minhas fraquezas e ilumina meus passos, para que eu siga sempre no caminho de Deus. Amém.